Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um áudio desta liturgia da palavra deste dia 14 de janeiro de 2020, terça-feira. Sejam bem-vindos a este canal. Se você está me ouvindo por outra plataforma, é porque alguém compartilhou este áudio, né? O objetivo do canal é divulgar a liturgia do dia, da qual você vai estar ouvindo, seja na TV, seja presencialmente na missa, ou então na rádio, ou em outras plataformas digitais, né, aplicativos e etc. Quero agradecer também a todos os inscritos do meu canal e sempre reitero aqui que o objetivo nunca foi, né, ter uma grande quantidade de pessoas para estar recebendo os recursos do Google, né, do YouTube, mas o objetivo é a propagação desta parte maravilhosa da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a liturgia da palavra, uma delas, né, que faz parte também da participação de todos os sacramentos. A liturgia da palavra se faz presente dentro da missa, e a gente nunca assiste à missa, a gente participa efetivamente. Então vamos iniciar, né, esse ano de 2020 ouvindo e praticando e observando a palavra de Deus em nossas vidas. Esse é o meu desejo, é o único, digamos assim, objetivo mesmo do canal. Estimular você, caro irmão, cara irmã, a estar mais atento à palavra de Deus. Por isso que eu abri este canal, ele existe desde 2018. Então vamos iniciar fazendo o sinal da nossa fé, o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura desta terça-feira está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 9 a 20. Naqueles dias, Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à porta do templo do Senhor. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor derramando copiosas lágrimas, e fez a seguinte promessa, dizendo: Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias de sua vida, e não passará navalha sobre a minha cabeça. Como ela demorasse nas preces diante do Senhor, ele observava o movimento de seus lábios. E Ana, porém, apenas murmurava. Os seus lábios se moviam, mas não se podia ouvir palavra alguma. Então ele julgou que ela estivesse embriagada, e por isso lhe disse: Até quando estarás bêbada? Vai curar esta bebedeira. Ana, porém, respondeu: Não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho nem outra coisa que possa embebedar, mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher perdida, pois foi pelo excesso da minha dor e da minha aflição que falei até agora. Eli então lhe disse: Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu: Que tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu, e o seu semblante não era mais o mesmo. Na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo e, depois de terem adorado o Senhor, voltaram para sua casa em Ramá. Eucana, esposo de Ana, uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e no devido tempo deu à luz um filho e chamou-o Samuel, porque disse ela: Eu o pedi ao Senhor. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, na sequência. Com o refrão: Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Exulta no Senhor meu coração, se eleva minha fronte no meu Deus, minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador.
É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico, é o Senhor que nos humilha e nos exalta. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. O Senhor ergue do pó o homem fraco e do lixo ele retira o indigente, para fazê-lo assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Aclamação do Evangelho, a 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Acolhei a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava, então, na sinagoga um homem possuído por um espírito maligno. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: Mas o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a Galileia, e se espalhou por toda parte e em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Aqui termina a leitura da liturgia da palavra e eu vou fazer o lembrete, que o evangelho desta semana, primeiro, o domingo, dia 12 agora, foi o batismo do Senhor que encerra definitivamente, não digo definitivamente, mas encerra o ciclo das leituras, meditações e vivências do Natal do Senhor. Não o Natal do mundo, é o Natal do Senhor. Então, um dos objetivos também deste canal, fora que eu coloco numa pasta aberta que eu tenho, que diz Ser Católico e Notícias, aqui do meu canal, vídeos que promovam o maior conhecimento, um direcionamento a partir de observações de padres, de canais católicos, mesmo de língua espanhola, mesmo de língua portuguesa e mesmo de língua do português do Brasil, para que vocês possam estar se instruindo com tudo o que acontece com a Igreja Católica, mas principalmente nos ritos permanentes e nos seus dogmas. Então, no batismo do Senhor termina o ciclo do Natal do Senhor e esta semana, a partir de ontem, na segunda-feira, entramos na primeira semana do tempo comum. Então a cor litúrgica vai ser a verde. Inclusive, eu até esqueci, hoje a cor litúrgica é a verde, de estar falando aqui para vocês. Esse período do tempo comum, ele vai até o período início da quaresma, que aí a gente vai dar um tempo, voltamos para a cor roxa, mas por causa do período quaresmal. Depois tem a Páscoa, tem as oitavas da Páscoa, depois vem Pentecostes, Domingo da Misericórdia, e aí voltamos para o tempo comum. Lembrando que o tempo comum é o período, digamos assim, a grosso modo, em que Jesus nos ensina. É a vida pública de Jesus, é a catequese que Jesus nos faz, nos mostra. Ele faz por atitudes e nos mostra. Então, o evangelho deste domingo, dia 12, foi Mateus 3, versículos 13 a 17. Contudo, como eu já falei na segunda-feira, para mim, é um ponto, para mim, de reflexão que sempre me toca bastante, são essas primeiras leituras desta semana, que vão falar do nascimento de Samuel, o profeta, que atende ao chamado de Deus e vai ungir o futuro rei Davi. Mas para isso é necessário que você tenha um conhecimento do primeiro livro de Samuel, ou se você não tem, acompanhe então aqui na liturgia da palavra, esse meu canal, esses meus áudios, porque eu vou estar sempre falando alguma coisa a respeito
dessa prévia do nascimento do profeta Samuel. Eu gosto bastante dessa leitura em que Ana, a estéril, se desdobra em lágrimas por muito tempo no templo do Senhor, porque ela é muito humilhada por ser estéril, sendo que o marido dela, o senhor Eucana, esposo de duas esposas, né, casado com duas mulheres, uma Fenema tem filhos, e essa Fenema sempre humilhava Ana por ser estéril, e Ana, não aguentando mais esse padecimento, esse sofrimento, essas humilhações por sua condição, ela se derrama em lágrimas e faz uma promessa. Então, hoje é o dia em que ela chora e faz uma promessa a Deus. Então, se você acompanhou a leitura de ontem, né, segunda-feira, é apresentado esses personagens em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 8, mas eu sugiro que você avance nas leituras, porque é muito interessante, até o nascimento de Samuel e até o desdobramento, né, das consequências dessa promessa que Ana faz a Deus. Vou dar um spoiler aqui, até porque de repente estão compartilhando esse áudio e não é todo dia que é possível estar compartilhando, de repente perdeu, né? Então eu sugiro que faça a leitura e o estudo da palavra, nesse caso, do primeiro capítulo, e até e vai adiante para ver o desenrolar, né, da vida de Samuel, que é bem bacana. Vai falar também da história, a escolha do rei Saul, etc, etc. Bem bacana, mas vale a pena fazer o estudo, leitura deste livro do Velho Testamento. Mas hoje, então, a questão importante que é necessário entender hoje é que Ana faz uma promessa a Deus, dizendo: Senhor, eu estou numa condição difícil, só que ela não fala por palavras audíveis, ela está falando justamente para Deus, movendo os lábios para que ninguém ouça, a não ser essa comunicação acontece entre ela e o Senhor Todo-Poderoso. E o profeta, um dos sacerdotes, né, o senhor Eli, observa e pensa que ela está, além de louca, bêbada, né? Não está nas suas faculdades normais, seja emocionais ou psicológicas. Mas independente disso, Ana não perde a fé, e é isso que é importante observar. Primeiro, ela não perde a fé. Todo ano, o marido dela leva toda a família para agradecer o ano ao Senhor Todo-Poderoso, faz ofertas, e todo esse mover, todo esse deslocamento da família faz com que Ana sofra muito, então ela está realmente muito atribulada. Mas o que chama a atenção aqui hoje foi que ela fez uma promessa a Deus, como havia falado antes, no versículo de 11, só no versículo 11. Ana fez a seguinte promessa dizendo: Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres de tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias de sua vida e não passará navalha sobre a minha cabeça. Na verdade, ela faz duas promessas. Primeiro, ela pede um olhar do Todo-Poderoso sobre a situação dela e sobre ela. Ela se chama de escrava, ou seja, eu sou uma mera nada. Não sou nada para o Senhor, mas se o Senhor olhar para mim e se o Senhor lembrar de mim, ou seja, Ana é estéril, deseja muito um filho. E ela joga todas as fichas, vamos colocar assim esses termos meio mundanos, mas ela aposta tudo. Ela fala assim: olha, se o Senhor me der um filho homem, esse filho vai ser somente a ti. Ou seja, eu vou entregar aqui para este templo, ele vai entrar para o sacerdócio perpétuo. Isso que ela não pensou, né? Ela poderia ter falado: se o Senhor me der 2 filhos homens, um vai aqui pro seu santuário e o outro ficaria para mim. Mas não, ela realmente aposta tudo. Ela entrega tudo, entrega até ficar sem um filho mesmo. Porque o mais importante para ela era não ser chamada de estéril, porque isso causava muita dor a ela. Não que não se importasse de ter filhos, mas seria uma honra também para ela. Inconscientemente ela está dizendo: é uma honra se eu der este filho ao seu santuário para ser do sacerdócio, porque eu serei lembrada também, tanto pelo Senhor quanto pela minha família. Né? É um sacrifício muito grande você dar um filho para o sacerdócio. Até hoje, né? Até hoje. Existe um relato de um padre lá de Portugal,
que eu costumo sempre falar dele, ele fez num acampamento da Canção Nova um testemunho, dizendo que ele era o filho mais velho, se não me engano, e os pais o levaram, lógico, para o batismo, um mês depois do nascimento. Se não me engano, o dia do batismo dele é dia de Nossa Senhora do Carmo. Mas ele foi ofertado para uma imagem. Então, depois do batismo, o pai dele pegou o bebê, né, ele bebê, mostrou para uma imagem de Nossa Senhora dentro da igreja, não sei se é Imaculada Conceição, e ofertou, falando: este filho é seu. Não sei se falou, não sei se o pai falou: esse filho é seu, faça com ele o que, né, o que lhe aprouver, enfim, consagrou o menino, mas ao mesmo tempo foi com um gesto de oferta mesmo. O que aconteceu? Depois, com o tempo, essa família teve mais filhos, né? Então esse padre, hoje em dia, ele tem vários irmãos. E quando chegou perto da juventude, ele até pensou em fazer outra faculdade, desejava muito casar, mas algo tocou nele e ele seguiu o sacerdócio. É um ótimo padre. É um dos padres, inclusive, que de vez em quando eu coloco os áudios, os vídeos aqui. No processo de minha conversão também ele foi um dos pontos mais importantes, porque as orientações que ele fazia no YouTube, então era uma espécie de direção, não vou dizer direção espiritual, porque aí é uma via de mão única, né? Eu acredito que a direção espiritual com o padre face a face, né, de frente a frente, é um diálogo. E no meu caso foi um monólogo, né? Ele falou e eu fiz a experiência com aquilo que ele orientou. Mas ele, o padre Paulo Ricardo, vários padres da Canção Nova, incluindo o padre Roger Luiz, então deram várias orientações via homilia, via vídeos, então eu agradeço bastante esse modo digital, né, da gente estar verificando, me ajudaram bastante no processo de, entre aspas, cura e libertação mesmo, pôr as duas mãos na consciência, fazer uma boa confissão, tentar levar uma vida mais comedida dentro de uma vida cristã católica, né? Esse foi um caso real, esse testemunho, é do padre Duarte de Souza Lara. Ele tem o canal dele, inclusive, né? Se inscreva, vale a pena. E isso me lembra bastante essa passagem de Ana, porque aí eu vou dar o spoiler da leitura. Ela oferta esse filho dela, ela nem sabe que nome dá, não sabe se vai nascer o menino, mas ela aposta tudo, ela entrega tudo. Ela falou assim, olha, ela não pensou nas consequências, ela poderia ter tido só Samuel. E o mais bacana é que assim, Deus olhou para ela, o marido teve as intimidades lá no momento propício, ela engravidou. Depois ela vai dizer, quando esse menino desmamar, isso demoraria alguns anos, né? Quando esse menino desmamar, eu entrego aqui para o santuário. Ou seja, ela nem ia ficar. Ela tinha que cumprir a promessa que fez a Deus também. Então esse é um outro ponto que eu gostaria de reiterar bastante. Cuidado com as promessas que você faz para Jesus, para Deus Todo-Poderoso, para Nossa Senhora. Eles não vão cobrar como um agiota ou como uma empresa de dívidas, né? Eles não vão cobrar assim, mas vão lembrar. E a lembrança muitas vezes vai vir sob outras formas, outras tribulações, doenças, problemas. E depois o Espírito Santo vai lá e puxa as tuas duas orelhas e fala assim, você prometeu tal coisa e não cumpriu. Toda promessa, se tem a ver com alguma conversão, tem que ser feita de forma contínua. Você pode cair, né? Eu falo também por mim. Às vezes a gente pode cair, mas tem que retomar e pedir perdão. E isso é uma das formas, pode parecer chato, né? Parecer coisa assim meio repetitiva, mas é bom que a gente seja repetitivo. Porque aí Deus está continuamente olhando para nós, com o seu olhar amoroso, misericordioso, e também pensa, né? Deus também, você acha que Deus não pensa, está tentando, até a hora que a gente faz o pedido certo, né? Qual que é o pedido certo? A gente vai lá, pede assim, concedei-me a graça, né? Por favor, Senhor, concedei-me a graça de eu tentar vencer tal pecado, de eu não ser mais essa pessoa cheia de manias, cheia de antivirtudes, de defeitos que ofendem a Deus, pedir a graça, porque aí Deus age em nós. Então, por hoje, eu fico com essa reflexão,
fazendo esse lembrete. Cuidado com as promessas que você faz. E outra, cuidado com as promessas que você faz com as pessoas também. Eu falo por mim, tem muita coisa que eu não cumpri. Prometi e não cumpri. Seja para estranho, seja para Deus mesmo. E isso é muito grave. Existe uma passagem lá, se não me engano em Josué, do cerco de Jericó. Quando os espiões adentram em Jericó para dar uma verificada, só que eles acabam meio que sendo descobertos e se escondem na casa de Raabe, a prostituta. E Raabe é enfática. Ela fala assim: tudo bem, eu ajudo vocês, mas vocês têm que prometer que quando acontecer o cerco, em que vocês hebreus vão matar todos nós, que eu e minha família sejamos poupados devido a esse favor que eu estou fazendo a vocês, de estar escondendo e correndo o risco ainda de ser descoberta, né? E o que acontece? Eles não têm outra saída, esses dois espiões. Eles têm que jurar, dizer sim, tudo bem, a gente promete que não vai acontecer nada com vocês. Quando eles voltam para o acampamento, falam a Josué que tiveram que fazer uma promessa, mas estavam correndo perigo. E Josué acata e fala: quando atacarmos então Jericó, que Raabe e toda a sua família seja poupada e trazida para o acampamento são e salvo. Porque Raabe pede: prometa em nome do seu Deus. E dentro da lei mosaica, se você observar lá para trás, lá no Velho Testamento, num dos livros, que agora não me recordo qual tem as regras, né, que Moisés recebeu do Senhor Todo-Poderoso, e ele fala: não jureis, não faça, não prometa, né? Não prometa nem pela sua vida, nem por Deus Todo-Poderoso, porque não é bem falado o porquê, mas é que o sentido será cobrado, e muito bem cobrado. Então esse também é um ponto importante que às vezes a gente passa batido na leitura aqui de Samuel, a primeira Samuel, porque muitas vezes a gente promete, aí faz o cumprimento, tudo bem, faz o cumprimento, mas dependendo do que a gente promete, muitas vezes essa promessa é perpétua, é uma coisa que você tem que fazer sempre. No caso de Ana, não. No caso de Ana, falou: se sair um filho homem, eu vou já ceder para o santuário. E que foi o que ela fez, e o Deus ficou tão contente com ela, que ela teve outros filhos. Então ela não ficou apenas com esse, entre aspas, Deus em sua magnitude e misericórdia, ele não faz, como diz a obra, pela metade. Se vê que a fé da pessoa é uma fé grande, e fora isso, a atitude, a ação, seja com relação a Deus ou com os irmãos, também é uma atitude correta de justiça, porque Ana fez justiça para Deus Todo-Poderoso. Parece estranho falar isso, né? Mas ela foi correta com Deus. Deus a honrou com outros filhos, para que ficassem com ela, né? Cuidassem dela na velhice. Certo? Então, eu fecho aqui a reflexão de hoje, desta terça-feira. Desejo a todos uma ótima semana. Começamos o tempo comum e pedindo proteção para este Senhor Jesus Cristo, tão maravilhoso, né? No seu sagrado coração, e que Nossa Senhora e São José nos leve direto a esse coração tão bom, tão misericordioso, tão aconchegante, tão acolhedor. Fiquemos também consagrados ao Imaculado Coração de Maria e ao Castíssimo Coração de São José. Paz e bem.